Bem-vindas todas. Eu sou Alex Castro, aqui do meu lado está a Aline Bey. Todo mês eu dou uma aula avulsa de literatura para as minhas pessoas mecenas. Essa é a aula avulsa de dezembro. Hoje é 10 de dezembro de 2025. Nós vamos falar da obra da Aline Bey, que já publicou 3 romances pela Companhia das Letras. Eu tenho várias coisas para falar, mas eu não vou falar muito, espero, vou tentar. Não é uma aula explanatória, não é uma palestra. A minha ideia é a gente sentar junto com a Aline, que fez a enorme gentileza de disponibilizar o tempo dela para estar aqui com a gente. Então, eu queria ouvir vocês, ela certamente quer ouvir vocês, não tem nada mais legal do que ouvir leitor e saber o que vocês acharam, o que vocês viram, como que vocês chegaram nos livros, o que é que vocês tiraram dos livros. É muito legal ouvir isso. Então, tipo assim, a Aline certamente está aqui para ouvir vocês, vocês estão aqui para ouvir a Aline, eu vou tentar me meter pouco. Mas é isso. Então, estamos aqui. Bem-vindos todas, bem-vindas todas. Vou passar a palavra para a Aline, se ela quer falar alguma coisa para botar a bola rolando. E aí depois, eu também queria muito de você. Eu amei. Vocês viram pelos meus textos o quanto que eu amei os livros dela. Então, eu quero muito também saber o que é que vocês acharam, como é que vocês viram. Quero ouvir o que a Aline vai dizer. Então, beleza. Aline Bey, por favor. Muito obrigada, Alex. É um prazer estar aqui com a sua turma. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela leitura do meu trabalho. Estou feliz de te conhecer. Estou aqui também em gesto de gratidão pela tua leitura, pelo teu compartilhamento e louca para conversar com todos vocês, todas vocês. Queria agradecer a presença. Eu falei para Alex que eu começaria contando um pouquinho do meu processo criativo de cada livro. Mas se vocês tiverem algum atravessamento e quiserem levantar a mão, perguntar algo já durante essa minha explanação, fiquem, por favor, muito à vontade. Eu sou Aline Bey, eu sou escritora. A minha primeira formação é como atriz. Eu comecei estudando teatro muito jovem, comecei um curso livre com 14 anos e com 15 anos eu entrei no meu curso profissionalizante e sempre fui leitora, desde criança. Agora, a escrita foi algo que aconteceu mais à frente na minha vida, porque não necessariamente o meu repertório de leitura me levou ao desejo de escrita. Me parecia um impedimento. A escrita parecia alguma coisa que era feita pelos outros, por pessoas que moravam longe ou que já estavam mortas, eu tinha essa impressão. Então, a escrita não era uma coisa tão próxima. Agora, o teatro, ele veio ao meu socorro muito jovem, porque eu era tímida, eu sentia que fazer teatro soltava um pouco meu corpo em direção aos meus desejos sociais, e também tinha uma questão da memória, que eu sempre tive uma memória muito boa, e eu não tinha livros em casa, então a biblioteca da escola era um espaço onde eu conseguia acessar um repertório com liberdade, porque também os livros que a escola entregava assim para leitura nem sempre eu me envolvia, eu gostava muito de escolher os livros que eu queria ler, e como eu não tinha esses livros e ficava com o tempo com eles e depois tinha que devolver, eu já percebia mesmo muito nova que a leitura é algo que a gente não termina de fazer nunca. A gente precisa voltar e voltar ao livro. Então, não ter o livro em casa me dava um vazio. E eu comecei a memorizar o livro como uma estratégia de tê-lo em mim. Mas também essa memória ela não foi suficiente, eu tinha um desejo de compartilhar. E aí o corpo vinha ao meu socorro. Eu me lembro de contar os livros para os meus pais, né? Às vezes as pessoas, como memória afetiva, lembram de leituras que os tutores fazem para as crianças. Eu fazia essas leituras para os meus pais. E nesse gesto eu comecei a pedir também para fazer teatro. Então, eu fui atriz mais estudante de teatro do que atriz profissional. Eu montei só um espetáculo profissional. A carreira de atriz parecia não caber, na minha vida, em algum sentido. Eu queria ser só atriz de teatro, não queria fazer cinema, não queria fazer comercial. Eu, então, não ganhava dinheiro nenhum, só gastava. As coisas começaram a ficar complicadas conforme eu fui ficando mais velha. E meu pai sugeriu que eu fizesse, então, uma faculdade de letras, porque eu gostava muito de ler, que de repente eu poderia ser professora de literatura. E aí eu comecei na faculdade de letras a escrever, porque eu conheci pessoas que escreviam. Isso foi nossa,
uma coisa determinante, porque a representatividade, né, de encontrar colegas, alunos que estavam ali tocando o curso comigo e que escreviam coisas que me emocionavam. Eu percebi que a escrita era algo que poderia acontecer no presente, e isso me autorizou a tentar também os meus escritos. Quando eu comecei, eu imaginei, eu desejei ser poeta, porque eu sentia no poeta uma intimidade, uma proximidade com o ator. Eu sinto que o ator e o poeta, eles são feitos de uma mesma matéria. Os dois, se deslocam pelo espaço com seus textos, e eu comecei a me auto-intitular poeta. Então, eu escrevia para a revista da faculdade, publicava na seção de poesia, mas eu não convencia muito os meus leitores da época de que o que eu escrevia era poesia. Então, eu migrei para a seção de contos e eu continuei com o mesmo problema. As pessoas estavam sempre questionando o meu gênero, o que era aquilo que eu escrevia. E num primeiro momento isso me deixou um pouco tensa. Eu pensei, bom, então eu não escrevo, mas se não escrevo, o que é isso que faço, né? Que tinha uma autonomia, uma força, uma fúria muito grande. Então eu decidi não me importar mais com o gênero e comecei a chamar o meu trabalho de texto, que é uma palavra mais crua e que eu senti, conforme o tempo foi passando, que eu me instalava numa fronteira. Eu ficava entre a poesia, a prosa e o teatro. E o teatro ele tem dois polos. É um teatro como origem, como entidade, como nascimento da minha arte e do meu corpo artista, mas também a dramaturgia que eu consumi muito nova e criou um repertório cultural, imagético para mim, e que era com isso que eu lidava quando eu escrevia. Eu acho que a gente que escreve, não sei se temos muitos escritores aqui online, mas a gente que escreve, a gente convoca tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, mesmo que inconscientemente, no ato da escrita. Então, essas peças todas, essa dramaturgia era convocada continuamente durante o meu processo de primeiros anos. A poesia concreta, ela é uma inspiração muito forte para mim também, a poesia como um todo, mas a poesia concreta que eu estudei ali na universidade, na época que eu estava me desenvolvendo, né, como escritora, e que eu percebi ali com os poetas essa visualidade da página, que foi uma coisa que também foi integrada ao meu processo, porque eu tenho uma questão com a folha. A folha, para mim, é linguagem. Ela não é neutra, eu sinto que nunca é uma folha neutra, mas no caso da minha folha, ela está continuamente sendo convocada com uma espécie de desejo de expressividade pela brancura da folha, pelo espaçamento, pelo modo como ela empurra as palavras para uma dança, para uma quebra, para fragmentação. Então, a folha, os poetas concretos me deram essa noção de espaço que eu já tinha no teatro, mas que, enfim, eles trouxeram para uma linguagem literária, que foi muito importante para mim. E eu fui publicar meu primeiro livro, O Peso do Pássaro Morto, em 2017. Foi um livro que eu escrevi muitos anos depois de começar a escrever. Eu fiquei por muitos anos em textos mais curtos, com medo de passar da página 10. Eu não sabia o que poderia acontecer. A minha escrita sempre me espantou, por eu não saber de onde ela vinha, não conhecia isso em mim. Eu que achava que era uma atriz que fazia mergulhos para o lado de dentro continuamente, não sabia isso sobre mim. Então a minha escrita me espantou por muitos anos e até hoje ainda há um estranhamento. E eu fui escrevendo, 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 até que em um determinado ponto eu encontrei uma pessoa muito importante na minha formação, que é o Marcelino Freire. O Marcelino é um grande escritor contemporâneo, não sei se ele já foi acolhido aqui no, o trabalho dele é acolhido o trabalho dele é lindo, Alex. E ele, enfim, ele tem contos, ele tem poemas, ele tem romances muito importantes. O Escalavro é o último que ele publicou, que ficou super bem aí nos prêmios desse ano. E eu conheci ele, na verdade, porque eu fui fazer uma entrevista com ele. Depois que eu me formei em letras, eu montei um site de arte e cultura, e nesse site eu tinha mais dois amigos que tocavam comigo, a gente fazia sarau, escrevia colunas, poemas, enfim, tudo quanto é coisa, e também a gente entrevistava pessoas da área da cultura que a gente admirava, e o Marcelino foi uma dessas pessoas que a gente entrevistou, e eu fiquei muito apaixonada por ele, pela figura dele, e eu decidi fazer uma oficina de escrita, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E na faculdade de letras, eu escrevi sempre na margem. A gente não tinha uma oficina de escrita, não tinha uma aula específica para olhar para a produção das pessoas que estavam escrevendo naquele ponto. Eu fiz PUC, que é uma universidade que eu gosto muito, mas essa parte não tinha em letras.
E eu nunca tinha feito oficina também por um receio, porque eu já escrevia dessa forma que eu contei para vocês e que quem já me leu conhece, e eu tinha a impressão de que se eu entrasse numa oficina, o mediador ou a mediadora podia me dizer que não é assim que se escreve, que eu deveria escrever de um outro jeito, que eu fazia alguma coisa errada, eu tinha a impressão que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas com o Marcelino eu me senti tão acolhida que eu sabia que isso não ia acontecer. E a oficina dele foi maravilhosa. Foi uma oficina que me abriu muito caminho e ele começou a me dizer uma coisa que eu não sabia, que é, tá na hora de você publicar. Eu não tinha pressa nenhuma de publicar. Eu imaginava que eu tinha uma ilusão assim de publicar mais velha, com uma linguagem bem amadurecida, como se isso fosse possível, né? E eu percebi com o Marcelino que a publicação é parte de um processo e que esse processo ele é necessário para que a nossa escrita continue avançando em direção ao que ela se tornará. E aí eu comecei a tentar juntar esses contos todos que eu tinha num livro. Não consegui, eram contos que não queriam ficar juntos, eles lutavam para se separar. J- Desisti desse livro e aí eu comecei a pensar que queria escrever um romance, tentar escrever uma história um pouco mais longa. E o Marcelino abriu uma segunda oficina no ano de 2016, que era uma oficina concurso, uma prática que ele já estabelecia há alguns anos e autoras como Carol Rodrigues, Sheilis Manioto participaram e conseguiram lançar seus livros a partir desse concurso. Então, era escolhido um original dentro da oficina para ser publicado a priori pela editora do Marcelino. Eu entrei com essa perspectiva de conseguir publicar meu livro, porque eu estava sentindo naquela altura que era muito difícil publicar para uma jovem autora, especialmente uma jovem autora com um estilo como o meu. Eu tinha ouvido coisas horríveis de editoras, consegui dizer não para tudo isso e ter paciência e escolher o melhor momento para finalmente publicar. Então, eu escrevi o pássaro dentro dessa oficina, eu ia lendo as cenas, os trechos do livro durante a composição, junto com meus outros colegas que também estavam escrevendo seus livros, e o pássaro foi selecionado para ser publicado dentro dessa prática do Marcelino. Então, a publicação aconteceu em 2017, e foi um livro que me colocou como uma autora publicada, né? O que era uma novidade para mim. Eu sempre publiquei muito minhas coisas na internet, tinha um deslocamento grande pela cidade, fazendo saraus, eu era conhecida pelos meus. Mas quando você publica, o teu livro vai na frente, né? E aí você começa a ser lida muito antes de ser conhecida como uma pessoa, alguém, uma pessoa, uma figura com os seus temperamentos e tal. O livro vai na frente. E isso é muito importante, né, para quem escreve. Eu comecei a vender meus livros. No começo não, eu vendi por 5 anos o Pássaro, até que ele pudesse se consolidar. Em 2018, o Pássaro ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, que era um prêmio que estava dividido antes em estreantes até 40 anos, estreantes com mais de 40 anos e livro do ano. Hoje o Prêmio São Paulo tem estreante e livro do ano, né? E eu ganhei nessa época que o prêmio tinha a divisão de até 40 anos. Eu estava com 31 na época, então o livro ganhou desse modo e foi um super empurrão, não só para que outras pessoas pudessem ler meu trabalho para além da minha bolha de leitores ali que eu estava conquistando na internet, mas também financeiramente, que é um prêmio muito robusto, né, que traz uma realidade financeira muito interessante para quem escreve e foi muito, muito importante para minha carreira. Estava já escrevendo a pequena coreografia do Adeus nesse meio tempo, a Companhia das Letras, que hoje é minha editora, já tinha me procurado com um desejo de ler o meu trabalho quando eu terminasse, e eu mostrei a pequena para eles, a gente fez um processo de edição muito interessante, muito complexo, que eu nunca tinha vivido, porque na oficina do Marcelino a edição era muito sutil. Agora a edição com a pequena coreografia do Adeus e com a delicada é um trabalho que me lembra muito mais os trabalhos que eu tinha no teatro. É um trabalho de mesa, de questionamento, de problematização, de um olhar profundo para o texto que eu adoro, que eu acho muito importante e que o Pássaro não teve. Então, tudo isso foi acontecendo, né, na minha carreira e eu publiquei a pequena em 2021. Eu publiquei no meio da pandemia. Então, a gente fez todos os lançamentos online. Ainda assim, foi muito legal. Eu participei, de vários eventos e fiz muitas lives também. E agora, esse ano, eu lancei meu terceiro romance, que é uma delicada coleção de ausências, e ele encerra uma espécie de trilogia involuntária, como eu tenho chamado esses três trabalhos. E digo involuntária
porque não foi uma coisa que eu planejei quando comecei a escrever O Pássaro e nem sabia muito bem quando estava escrevendo A Pequena, e comecei a perceber com mais profundidade escrevendo A Delicada, que eu estava fechando uma espécie de tríade. Apesar desses livros serem autônomos, não tem personagens que voltam, a história não necessita uma da outra, ainda assim eu sinto que tem uma região, um campo sensível que os três livros percorrem e que eles crescem muito quando são olhados em relação um ao outro. E para mim é como se eu encerrasse uma infância como autora, não a minha infância biográfica, porque eu escrevo ficção, mas uma espécie de infância da técnica, do procedimento, da escrita em si. Eu senti uma porta mesmo se fechando quando eu terminava Delicada e agora avanço para o que poderia ser uma adolescência como escritora. Eu acho que é isso, só contando mais por cima do processo, vou abrir para vocês para perguntarem mais da forma e do livro em si, mas sobre a minha trajetória, acho que é isso. Aline, muito, muito obrigado. Eu tenho aqui várias perguntinhas que eu anotei. Eu não vou fazer agora. Eu queria abrir para as pessoas primeiro. Queria pedir para a gente tentar não falar um por cima do outro. Então eu vou dar a palavra para vocês. Quem quiser falar, pode levantar a mão, seja levantar a mão aqui no Zoom mesmo, naquele botãozinho, ou levantar a mão mesmo, física aqui. E aí a gente vai cada um falando de uma vez. Quem quer falar? Alguém quer começar? Digam lá. O povo das internas. Evelyn, tem nada a dizer, Evelyn? Tá todo mundo tímido, gente? Não fiquem Não, o tímidos. Eu povo adoro conversar. não, tem que esperar só eles começarem. Vamos lá, gente. Fala, Carol. Diga. Peraí, você tem que tirar o mudo. Isso, Ah, fala. já tirei, tá. Bom, eu não ia falar, né? Que eu só tô aqui hoje só observando, analisando e tietando a Aline maravilhosa, que Carol somos muito é fãs. minha namorada, por isso. Ela não é do grupo per se, ela é da minha vida. Mas fala, meu. E eu quero que quando eu contei essa história pro Alex, acho que ele não acreditou, que a Aline Bey me abordou na DM para vender o livro dela. E eu contei isso pro Alex, eu tenho certeza absoluta que ele não acreditou em mim. Não acredito, eu sei que ela é. Eu sei que Agora a gente tem a Aline aqui, minha ídola, para dizer isso. E eu já conheci a Aline, ela veio, eu mesma não acreditei naquele momento, mas depois eu falei: caramba, se essa deusa faz esse trabalho, por que eu também não posso fazer do meu mais ativamente? Então, a partir daí, eu comprei os dois livros no Kindle, porque para mim era mais fácil e tal. Eu adoraria ter aqui para ela assinar, etc. A gente falou disso, mas não foi possível. Mas de um jeito ou de outro, eu quero agradecer a Aline, você, por ter me abordado. Foi uma honra. E, enfim, Alex, está atestado. não, e é muito interessante, porque eu sou muito cara de pau, eu falo o que eu quero, eu vou atrás. E a Carol também é muito cara de pau, ela vende vídeo, ela faz vídeo, e ela ensina os alunos dela a terem cara de pau, de se gravarem no vídeo. Então, é uma coisa meio atriz também, de superar as inibições. Então, é muito engraçado que, quando a gente namorou, uma das coisas que nos unia era sermos duas pessoas cara de pau e sem vergonha. E aí ele comentou isso, gente, a Aline Bey também, porque ela vai bater na DM, oi, aqui é a Aline, compra meu Exato. livro. E é bonito que ele falou, gente, olha que incrível, porque, tipo assim, a maioria dos autores tem uma vergonha absurda. Eles escrevem um livro, é como se fosse, joga uma mensagem na garrafa no mar e some. Nunca mais fala nada. Enquanto que a gente sabe que você publicar o livro é o começo de um outro trabalho. Então é isso. Essa cara de pau da Aline, eu e Carol sempre nos vimos muito irmanados nessa cara de pau, que é isso, e que é importante. Total, muito importante. E eu acho, claro, que cada autor e autora vai fazer o seu possível, né, dentro do que a pessoa se sente confortável para fazer. Eu acho que funcionou tanto para mim porque era um gesto orgânico. Algumas pessoas ficam
perguntando, ah, não, se você dá uma aula disso, como é que você fez um planejamento de marketing? Não teve nada disso, não foi nada planejado de marketing. Foi um desejo como artista de ser ouvida, porque eu tinha parado de fazer teatro justamente por essa questão da grana. Então eu pensei, agora que eu tenho um livro nas mãos e que foi publicado por uma editora independente, que até estava um pouco nas livrarias, mas a gente sabe que isso não resolve. Uma autora jovem, no meio de um monte de coisa para ler, um monte de livro interessante, clássicos e tal, qual é a chance que o livro da gente tem? Nenhuma mesmo. Agora, se a gente se mover, né, com o nosso livro e se a gente fizer alguma coisa por ele, e não ficar esperando que a editora faça, que o outro faça, eu acho que é menos angustiante, pelo menos, né? E no meu caso era um ato de afeto muito grande. Eu ia no correio todo dia, assinava os livros para as pessoas. Eu cheguei a fazer um envelopinho temático do pássaro, era uma coisa super carinhosa. As pessoas compravam de presente, davam para crushes também, às vezes pediam para não se identificar, era muito engraçado. Daí a pessoa recebia o pássaro e falava: Quem me mandou? Quem mandou? Eu não posso falar, porque a pessoa pediu para não falar. E ficava assim, enfim. Foram anos muito, muito lindos. Eu acho esse trabalho, honro muito esse trabalho que eu fiz. Sem ele, eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou hoje. Muito bom. Gente, eu só queria aproveitar e dar um lembrete aqui que a Aline falou, que ela vai poder ficar com a gente até 8h30 só. Então, já passou meia hora, só tem mais uma. Eu posso ficar aqui com vocês conversando, mas 8h30 ela vai embora. Então, quem quiser falar com ela, eu fico esperando para o final, não, que no final todo mundo vai querer falar ao mesmo tempo. Então, digam lá, de novo, eu queria só dizer o seguinte, falar como autor aqui. É um favor que vocês fazem para o autor, para a autora, falar como vocês leram o livro. Porque, na verdade, não precisa nem gostar ou não gostar. Eu acho que é interessante para a gente só saber o que é que você viu, porque você, muitas vezes, às vezes, você viu uma coisa que ela não colocou lá de forma intencional, mas que ela fica feliz de você ter visto, ela fica surpresa. De qualquer modo, é interessante para ela também. Então, o que eu queria dizer vocês falarem sobre o livro, vocês falarem para ela sobre o livro dela, também é um favor, uma gentileza que vocês fazem a ela. É muito legal ouvir. Então, não fiquem tímidos. Ela certamente quer saber. Até que porque ela é uma cara de pau e que batia nas DMs de todo mundo para falar: Oi, compra meu livro. Então, de novo, não tenham vergonha. Ela não tem, claramente. Digam lá, por favor. Fala, Joyce. Boa noite, Alex. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, Aline. Sou muito fã. Conheci a Aline Bey num Leia Mulheres Jaguariúna, que a gente começou na pandemia. Então, lemos o Peso do Pássaro Morto em 2020. E aí eu depois queria ouvir também um pouco da Aline contando assim desses clubes de leitura, né, que explodiram muito nos últimos tempos, principalmente Leia Mulheres, né, toda essa movimentação para valorizar mesmo esse trabalho tão lindo das escritoras brasileiras, né? E aí tive a oportunidade de comprar o Pequena Coreografia como é que chama, no lançamento que a Aline fez online. O que também, porque era 2021, né, gente? Aquele ano que a gente passou híbrido, aquela coisa meio que a gente estava experimentando, né, novas formas de ser, e eu achei tão bonito, assim, fazer um evento online, né, e eu acho que, para nós, leitores, ainda mais eu estou aqui no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, é muito legal essa parte online que nos permite ter esse contato com autores, com artistas, né, de uma forma que a gente não tem, né? As políticas públicas em cidades pequenas, o acesso da gente é bem mais limitado, né? Então, eu sou muito grata também pela participação sempre que a Aline tem em vários clubes de leitura, palestras, né? Amanhã vai vir, amanhã não, sábado você vai vir aqui para Campinas, né? Para a região, já avisei a galera aqui. Então, assim, é importante para a gente, né? Conseguir ter isso. E eu queria, se possível, também te ouvir um pouquinho mais, porque uma coisa que eu gosto muito na sua escrita é a coisa da artesania mesmo, né? Dá para ver o quanto você constrói com as palavras, as frases, a estética, para além dos personagens, da narrativa, enfim, né? Dá para perceber todo esse cuidado
Também as palestras e as conversas que a gente teve, né, nos últimos anos, você sempre falou disso, né, do quanto você vai lapidando isso, e essa dedicação mesmo, eu acho que transparece, pelo menos transpareceu para mim, e é uma coisa que eu valorizo muito, né, em todos os aspectos, né, então por isso que eu gosto muito de ler, e eu achei interessante, assim, porque me parece, né, o Peso do Pássaro mostra essa questão das tragédias, né, que vão acontecendo com a personagem. No Pequena Coreografia do Adeus, que é o meu preferido, há mais camadas, porque essas tragédias, elas têm um agridoce ao mesmo tempo, né, um conflito ali, e eu acho isso mais fascinante, né, essa contradição estando mais imbricada, e eu percebo mais isso no Pequena. E agora, no Delicada, que eu li esse ano, eu achei interessante que você fez uma mudança de narrativa, né, de narrador, que me parece também essa experimentação, né? E aí eu queria ver como é que foi isso para você, né, mudar não sei se chama, não é estilo, enfim, mudar esse tipo, né, experimentar essa coisa nova. E quando você fala de trilogia, eu fiquei pensando assim, na relação, uma temática, eu nem sei se chega a ser trilogia, mas uma temática muito presente nas 3 obras é a relação da personagem, ou das personagens com a mãe, né? E nós, mulheres, temos essa relação muito complexa, né? Seja a maternidade em si, ou com as nossas próprias mães, porque isso é uma coisa que a cultura, né, nos impõe. E eu noto não só no seu trabalho, mas de muitas escritoras mulheres, o quanto a gente fala sobre isso, né? E não só as escritoras, nós mulheres estamos discutindo mais isso hoje, né? Então, o quanto essa temática aparece e é elaborada nas suas obras, né? Eu acho que é um ponto legal da gente explorar. É isso. Obrigada. Obrigada, Joyce. Muito bom te ouvir, te rever, né? Que legal que você é do Leia. Começando aqui pelo clube de leitura, pelos clubes, eles têm um papel fundamental. Eu sinto não só no meu ofício, mas no ofício de tantas autoras. A minha publicação, a minha estreia, ela coincidiu com um momento, de crescimento dos clubes de leitura no nosso país. Eu publiquei em 2017. O Leia Mulher estava muito forte, é muito forte, tem Leia Mulheres no Brasil todo. Mesmo durante a pandemia, eu sinto que os clubes de leitura, inclusive, ganharam uma força por se tornarem online, perceberem que funcionavam dessa forma, ainda que não fosse o ideal, mas tinham uma coisa boa no online, tem uma coisa boa no online, né, que estamos online aqui, que é o fato da gente conseguir juntar pessoas de diversos lugares no mesmo ambiente, né, sem necessitar de um arranjo espacial muito complexo. Então, a gente resolve estando juntos, conversando sobre o que a gente precisa conversar, e mantendo o fluxo do clube de leitura. Então, os clubes cresceram muito e tem clubes especializados na escrita de mulheres, lendo mulheres, né? Ou lendo pelo menos literatura contemporânea, que eu acho que também tem um avanço do interesse da leitora e do leitor pela literatura que está sendo feita hoje no Brasil. E eu acho que isso tem a ver com os clubes e tem a ver com o fato das mulheres e uma diversidade maior de pessoas que escrevem, publicando suas histórias nos últimos anos, né? Eu acho que criou um interesse porque as pessoas começaram a se sentir mais representadas pelos textos contemporâneos, começaram a se ver como mulheres, mães, com suas questões cotidianas, colocadas com complexidade, num determinado estilo, que é um estilo que dialoga com o nosso tempo, querendo ou não, porque somos pessoas de hoje, né, atravessadas pela tecnologia, pela velocidade. Então, são livros que chegam, né, muito forte quando nos interessam e que realmente promovem discussões que são excelentes em clubes de leitura, né? Nem sempre o clube de leitura vai ficar conversando especificamente sobre a forma do livro, sobre se a autora conseguiu atingir, às vezes o assunto do livro, ele extrapola e ele vira o grande centro da conversa e as pessoas que estão ali conseguem fazer uma roda, né? E às vezes até colocar muito da sua experiência, do seu trauma, e os clubes de leitura entram num espaço afetivo importante, de manutenção, de rede de apoio, que eu percebo como pessoa que está circulando pelos clubes e que eu sinto que também é um papel fundamental. Agora, a questão da artesania.
de fato, eu me sinto uma pessoa que escreve com as mãos, como se eu pudesse pegar a palavra, e sentir a matéria, porque a palavra nem sempre é feita de um mesmo material para mim. Eu acho escrever muito difícil e é alguma coisa que precisa perfurar uma superfície para encontrar uma região. E essa região, na verdade, a palavra ela fica sendo só a coisa de cima. Ela precisa dar espaço pro abismo, pro fundo. A escrita ela precisa ter um fundo poético, porque o que realmente importa, eu sinto que não é o que está escrito, mas o que se esconde a partir do que se escreve, o que se revela a partir do que se mostra. Esse jogo duplo, ambíguo, que você tão bem pontuou na sua fala também, que você se interessa por literaturas de nuance, né? Que promovem um sentimento contraditório em relação a uma emoção que não consegue muito ser definida numa palavra, ela escapa continuamente. A literatura e a ambiguidade são elementos que estão em convívio contínuo. Então, sim, eu me sinto uma artesã, compondo, construindo, e na minha imaginação sempre muito fisicamente construindo as minhas histórias, como se eu estivesse numa luta com uma matéria ou um material que promove sempre uma resistência para nascer. Então, é sempre um embate entre eu e a coisa. A questão do narrador na Delicada, eu já tinha esse desejo de narrar em terceira pessoa desde o meu primeiro livro. Eu gosto da terceira, porque eu acho que a terceira ela promove uma horizontalidade do protagonismo. A gente tem no Pássaro uma mulher que tem uma via crucis, então até que é interessante ser numa primeira pessoa, porque com tudo que ela perde, pelo menos da própria história, ela se apropria. Ela dá voz ao que ela deseja contar, ela conta da maneira que ela quer, corta onde quer, ela é a dona da história dela. E isso é um poder que contrasta, e aí eu trago esse elemento, assim, que eu não concordo que o Pássaro não tenha esse contraste. O fato dela narrar si é o contraste, eu sinto, né? Porque se fosse em terceira, teria essa questão dela ainda ser narrada por um outro. No entanto, há personagens muito interessantes no Pássaro que ficam na esquina do livro, também porque, além de ser uma primeira pessoa radical, ela é muito tomada pela emoção, porque é uma mulher que vive uma tragédia, e ela vai ficando com uma vista muito fechada. Porque como ela vai sofrendo demais, ela vai se fechando em tudo o que aconteceu e ela vê pouco as angústias das pessoas ao redor, as questões das pessoas ao redor. Então a gente tem, por exemplo, o personagem do Lucas, que é o filho dela, que é um personagem muito interessante, mas que fica à margem da história, porque na verdade ela não consegue olhar para o filho, ainda que ela queira. A gente sente isso nela, né? Ela tem um afeto sim pelo filho, mas ela não consegue transformar isso em gesto. Ela fica estagnada, né, numa emoção da violência que a violência gerou. Então, o Lucas, a gente vê ele ali pelos cantos e sente como deve ser difícil para ele ser filho dessa mulher, mas a gente não tem acesso à subjetividade dele. Foi por isso que eu escrevi Pequena Coreografia do Adeus, porque daí a gente tem então uma filha que está diante de um pai e de uma mãe que não olha para ela, que não vê, ela é invisível para os pais, né? E ela fica num exercício de pêndulo constantemente em direção à mãe e em direção ao pai, para tentar conseguir encontrar um olhar que, na verdade, quem tem que entregar é ela mesma para ela mesma. E ela é uma artista, então ela vai se havendo com isso, e isso vai transformando a jornada dela. É um livro em primeira pessoa também, mas a gente tem uma personagem que também me interessa, que é a Vera, que é uma personagem ambígua. Ela tem essas questões de violência todas. Mas, por outro lado, ela também tem uma ternura, ela tem uma fresta de afeto que fica um pouco colocada no livro, porque a Júlia vai buscar a mãe, ela vai buscar uma outra mãe nessa mãe que se apresenta, então a gente consegue acessar um pouco de uma outra Vera possível, mas se fosse um livro em terceira, a gente teria uma dimensão muito maior dessa família do que só pela região de subjetividade da Júlia. Então, na Delicada, depois de ter escrito 2 livros e ter escrito todas as coisas que eu já tinha escrito até então, eu de repente me senti mais apta para trazer essa horizontalidade que eu já desejava nos meus livros anteriores. E na história da Delicada, eu sinto que é fundamental a questão desse olhar plural. É um livro que está no plural no título, né? Então, tanto Glória, que é essa ausência, quanto Filipa, Margarida e Laura são olhadas, têm os seus universos preservados pelo exercício de escrita, e a gente não tem um ponto de vista único para defender.
todas elas podem ser um ponto de apoio para que a gente crie uma argumentação para dar conta desse enredo que vai se formando ao longo do livro. Todas elas têm suas falhas, todas elas têm seus sonhos e as suas vulnerabilidades também, né? Elas estão ali implicadas no universo. Então, esse exercício me interessou muito como autora, porque era esse desejo que eu já tinha e que finalmente eu consegui concretizar numa história mais longa. Agora, essa relação da mãe que você também me pergunta, de fato, é uma das coisas que unem os livros. As mães em vários lugares, né? Temos mães jovens, mães mais envelhecidas, que é o caso da Filipa, temos relações de violência, de afeto também, em alguma medida, de distância, de aproximação, mas essa mulher, essa figura, a mãe, né? Eu acho que ela é olhada na trilogia como um centro nervoso do drama tanto para ela mesma, presa nessa grande palavra mãe, quanto para as pessoas em torno, né, que são as filhas que estão em relação com com essa grande figura. Então, eu sinto por isso que os três livros dão conta de exercícios maternos diferentes. Eu acho que a avó da Laura, por exemplo, a Margarida, exercita uma maternidade um pouco mais saudável que todas que já habitaram os meus livros, mas é quase como se precisasse pular uma geração para que isso acontecesse, né? Tem alguma coisa que me parece inviável numa relação de mãe e filha na nossa contemporaneidade, que é fruto, sim, de um patriarcado, né? Que se infiltra profundamente em todas as nossas relações e que escora mesmo nessa, especificamente, quando você coloca duas mulheres juntas que estão ali se estranhando e se familiarizando com todos esses aspectos das relações da casa, né? Do nosso íntimo, da nossa intimidade. Então, acho que a mãe é o grande enigma, assim, desses três livros. Muito legal, amigo, muito, de fato, interessante. Eu tenho várias para falar, mas vamos lá que tem fila. Primeiro o Dardo e depois a Francesca. Fala, Dardo, o que é que você tem a dizer para a Aline? Diga lá. Tá mudo. Tenta de novo. Aqui você está liberado para falar alguma coisa no seu microfone. É você que está mudo. Eu já liberei você para falar. Vamos fazer o seguinte, deixa a Francesca falar e depois você resolve aí o seu microfone e a gente já volta. Fala, Francesca. Olá, boa noite a todos e todas. Eu talvez seja a pessoa que está mais longe. Eu moro na Itália e já conheci a Aline e a Aline me foi apresentada num clube das mulheres, Leia Mulheres, e talvez 2018. E eu fiquei tão, assim, apaixonada pelo pássaro que depois fui entrando em contato, acompanhando a trajetória. Então, também estive presente no lançamento online da Pequena, já morando na Itália, porque eu li o pássaro que ainda morava no Brasil. E lembro que foi uma emoção poder conversar com a Aline pela primeira vez, meu Deus do céu, sabe? Bom, claro que eu gosto dos três livros, eu consigo enxergar o porquê, né? A Aline fala de uma trilogia involuntária, porque tem como que para mim, foi assim, um movimento, né? O pássaro mais individual, a pequena já, assim, temos uma família, um núcleo familiar, e na delicada, esse núcleo familiar vira, assim, uma família alargada, assim, mais ampla, né? E fiquei muito, me interessou muito o que a Aline acabou de falar sobre a maternidade. E
Também porque, né, para nós mulheres é algo que é muito forte, né? Você se pergunta se quer ser mãe, vira, se torna mãe, é algo que ninguém ensina, então é um ofício difícil de levar adiante. Aí depois chega a hora que se tornam adultos e vão embora e é outra fase da vida. Acho que essas coisas entram sobretudo na delicada. E também a questão da vulnerabilidade, sobretudo da primeira mulher, que não tem nome, né? Continua sem nome, um pássaro, que, assim, ressonou muito para mim. Eu lembro que teve páginas que eu chorei, né? Eu chorei, de verdade. E também acho muito interessante essa relação da Aline com a folha, com a forma, né? A forma da escrita. E que é algo que me interessa mais num livro. Quando eu leio um livro, assim, o que me prende mais é o uso das palavras, é como o escritor consegue, né, criar, as imagens, as metáforas e tudo mais. E no caso da Aline é o uso agora me foge a palavra em português, mas assim, os pontos, as vírgulas, essas coisas, né? E eu queria, assim, tenho a curiosidade de entender por que na Delicada tem esses pontos e vírgulas assim, espalhadas, né, na folha. Uma vez no meio, uma vez no final da folha, de um cantinho. Assim, nunca é a mesma. Eu queria saber se tem um significado e, bom, é isso. Francesca, é sempre um prazer falar com você. Obrigada por estar aqui. Todos os meus livros, eles têm uma pontuação ao fim da cena, que não é uma pontuação do texto, mas da trama. O pássaro, a cada fim de cena, tem uma cruzinha, que é uma cruz, é um mais, é um ponto apertado, que tem tudo a ver com a trajetória dessa personagem. Na pequena, a gente tem ao fim de cada cena uma linha. E essa linha também é caminho, é palco, enfim, tem toda uma representação junto com a história da Júlia, que é uma artista, né? E que se envolve com dança também. No caso da Delicada, ao fim de cada cena, as vírgulas elas são ao fim de cada cena, Francesca, elas não mudam de lugar, elas são sempre centralizadas. É que se o texto recua, que às vezes acontece do texto recuar, quando a Laura tá para fugir, o texto ele vem mais para cá, esse vazio amplia, como se o branco da folha engolisse o texto, a vírgula ela tá sempre aqui. Então, o prólogo a gente tem uma vírgula do avesso, né? Porque é um passado do livro, o livro se passa todo em loco no presente, mas ele tem essa fresta do passado. E no passado, no prólogo, a gente tem essa vírgula do avesso. Depois a gente começa a ter a vírgula sempre ao fim de cada cena, as cenas não terminam com ponto final. E no início da Delicada, a gente tem a apresentação dos marcadores da trama, né? Que é a vírgula e seu avesso aqui, que já é uma ausência inicial para quem me lê, está acostumado com as minhas epígrafes, com as minhas dedicatórias, já presencia esse vazio, né? Esse olhar para a folha, que era um desejo que eu tinha. Então, como eu decido essas pontuações da trama de uma forma super intuitiva, e a vírgula foi o que chegou para mim na Delicada, porque é uma história de heranças de silêncios, né? Essas mulheres, elas vão passando bastão uma para outra, todas elas têm coincidências muito peculiares, os traumas, as fugas, os escapes. E então eu sinto que essa história ela não termina. E a vírgula ela está ali dando conta também dessa massa contínua. Por outro lado, quando essas pontuações da trama, como eu chamo, elas se colocam ali na folha, é uma expectativa para que a leitura encontre suas próprias resoluções. Num clube de leitura, por exemplo, uma leitora que chama Manu, ela me disse que sentia que aquela vírgula, essa vírgula, por ela ser um pouco mais inchada do que a fonte, eram lágrimas. E eu achei belíssimo. Então, se a gente conseguir olhar
para esses desenhos das pontuações, de uma forma mais arbitrária, encontrar algum significado que ressoe na nossa experiência de leitura, é muito interessante para mim e para, acho que para todo mundo. Então é um desejo mesmo da gente soltar um pouco o que a gente conhece daquela experiência com aquela pontuação e encontrar um significado outro. Mas para mim a vírgula, ela dialogava mesmo com essa questão da continuidade, da herança dos traumas e dos silêncios dessas mulheres. Dardo, consegue falar agora? Vamos lá. Não estamos te ouvindo. Você quer digitar no chat, então? Digita no chat. A Aline responde via voz. Tem alguma coisa no seu microfone, sinto muito. Deve ser, dá para arrumar aqui no áudio, naquelas configurações de áudio aqui embaixo. Não, O mas meu também estava com problema. ele não está mudo, ele está podendo falar alguma coisa do microfone dele. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para a Aline, que vai a ver com outras coisas que eu vou perguntar, mas eu acho que é bem interessante. Cara, o seu microfone deve estar desligado. Você precisa só ligar o seu microfone, fazer um teste de microfone. O peso do Pássaro Morto, quando saiu pela Companhia das Letras, foi editado de alguma maneira ou ele saiu exatamente como tinha saído da primeira edição? Alex, eu tive a oportunidade de fazer isso se eu quisesse, porque era a hora, né? Mas eu preferi não fazer. É, eu reli o livro, eu não sou uma pessoa que relê meu trabalho depois de um tempo. Quando eu estou nos eventos que me pedem para ler trechos, eu leio geralmente mais ou menos a mesma coisa. Quando eu gravo o audiobook, eu gravo semanas seguintes do trabalho ter sido publicado. Então é uma relação ainda muito próxima com o texto. Quando ele esfria, quando eu já estou muito diferente, volto, que nem no caso do Pássaro, que já tem 8 anos de texto, eu sou outra escritora, eu não escrevo mais desse jeito, apesar de que a minha escrita ressoa ainda em muitos procedimentos e ecos do Pássaro, mas eu já escrevo completamente diferente do que eu escrevi. Então eu percebi que eu estava do lado de fora da obra, sabe? Eu não estava apta. Eu estou sentindo um eco da minha voz, não sei se Não sei o que foi que vocês estão ouvindo. Não? eu Pronto. ouvi. Melhorou. Eu ouvi hoje. Pronto. Então, e aí eu não eu me senti do lado de fora da obra. E o que eu fiz foi reler tudo. Se às vezes alguma repetição, alguma coisinha muito sutil eu mudava, mas não mexi no livro em nada e a gente sustentou que ele é uma foto de uma época, né? Que eu, como escritora, ela traz. Eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Achei bem bom, bem interessante saber disso. Mas primeiro deixa a Evelyn falar. Fala, Evelyn. Opa, estão me ouvindo Ah, direitinho? Aí. Então, Aline, foi um prazer ler. Eu li agora, eu acabei de ler em seguida os 2 primeiros livros, não li a Delicadeza ainda, e me impactaram bastante pela delicadeza com que você usa as palavras. Isso que você falou da poesia, né? Que você veio da poesia e estava com dificuldade de encontrar qual que era o seu gênero ali. Eu senti que eu tenho mais dificuldade para ler poesia, mas a maneira que estava organizado o texto me pareceu tão natural, mais natural do que um texto corrido. Então, eu ia lendo assim, então as palavras ficando pequenininhas, tipo aquela palavra que você vê que tinha um receio na hora de falar aquela palavra, então ela ficava menor. Aí a palavra às vezes se alargava, ia para o fundo, meio que quando você viu uma pessoa falando de um lado do outro, isso ajudou muito na fluidez, sabe? Muito bonito. O texto vai, dá uns respiros, assim, porque eu vou lendo e respirando conforme o texto sugeria, e isso foi muito, muito confortável e parecia que estava me carregando pela mão para sentir o sentimento das pessoas. Sentimentos muito duros, coisas horríveis acontecendo, mas narrados com uma delicadeza, um respeito pelas personagens, mesmo os acontecimentos ruins acontecendo lá. E a palavra, vários trechos, eu fiquei, nossa, mas que coisa mais bonita, que olhar bonito que as personagens têm em detalhes da vida que, na verdade, não são detalhes pequenos, são o próprio tecido da vida, né?
que a gente olha. Então, eu gostei muito dos dois. Achei assim, primeiro, minha tristeza pelo vento. Eu tenho uma relação com o cachorro muito forte. Cadê o Então, Pudim? Cadê o Pudim? o Pudim está aqui do meu lado, está logo aqui do meu lado. Vem cá, a Aline também adora Ó, cachorro. vocês querem ver cachorro? Eu ponho o cachorro aqui, ó. Ô, Aqui Meu tem o Pudim. Deus, que lindo! É o lindo, é o Olha mais como é lindo do lindo, meu mundo. Assim, que Deus. E tem coisa mais gatinho também, que maravilhosa. eu vi. Não, deve ser pelo dele, provavelmente, que o Pudim é muito peludo. Mas aí, quando o vento aparece na história, eu falo, nossa, finalmente ela está conseguindo construir um laço afetivo, ela que foi tão maltratada, porque isso também me chamou a atenção na história, as pessoas são meio que um acúmulo desigual das experiências que elas passaram do tempo, né? Elas vão se modificando conforme o tempo passa, acumulando de maneiras diferentes todas as experiências que elas tiveram, e experiências duríssimas. E aí, de repente, ela, meio que para fugir do filho, encontra o cachorro e resolve ficar com o cachorro e constrói uma relação com o cachorro. O cachorro, nossa, tá para morrer, ficou 10 anos com ela, que coisa maravilhosa. E aí você não teve piedade disso? Eu não, o vento, não tira isso dela, é a última coisa que resta. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, ela fez o pobre do vento. Mas mesmo assim, eu tenho, desde que eu li faz uma semana, mais ou menos, eu tenho trazido os personagens junto comigo, pensando muito, e várias cenas, e mesmo também no Pequena, né, a Júlia, eu falo, nossa, mas que coisa, né, ela pensando um modo artístico de ver a vida, né, a gente que não é artista, eu não sou artista, tem um modo muito prático de ver, e ela, quando se envolve com a dança, você fala, nossa, mas que bonito, né? Essa forma de experienciar a vida pela arte, que coisa linda. E meio que abre o horizonte da gente, que não enxerga o mundo necessariamente dessa forma. E é o que você falou, acho que até mesmo na escrita. Se você não vê ninguém nunca fazendo, você não sabe que é possível. E, de repente, você enxerga que é possível pela experiência, né? Da pessoa, nossa, olha só, né? Então, me encantou bastante. É isso, um monte de coisa desconexa para falar. Eu vou ser X9 aqui, eu vou ser X9 aqui, e vou dedurar para a Aline que a Evelyn colocou você, Aline, no Does the Dog Die, tá? Você sabe o que é isso? Que é isso, meu Deus? Tá? Chamado doesthedogdie.com, que é ocachorromorre.com. E aí você coloca lá um livro ou um filme em que o cachorro morre. Eu não acredito. Nesse spoiler, o pássaro tá no spoiler, então. Porque muitas vezes a pessoa não quer ver nenhum cachorro morrer. Então ela fala, eu. Ela fala assim, sei lá, você começa a ver o filme, aí tem um cachorro. E aí você fala, cara, se esse cachorro morrer, eu não quero ver esse filme. Eu não quero ver esse cachorro morrendo. Aí você vai no site e você vê se o cachorro morre nesse filme. Se o cachorro morre, você para de ver o filme. Se o cachorro não morre, você continua. Ou você se prepara Dedurou você emocionalmente. lá no Dança da Dog Die, colocou o pássaro morto no Dança da Dog Die. Ela falou que Ele Justo, já constava justo. lá, eu só Ele já lembrei, tava. deixa eu colocar. Eu Nunca só tinha ouvido coloquei a falar informação. disso, gente. Que coisa maravilhosa. Muito É obrigada porque é por me algo que a contar, gente tem que Alex. se preparar, você tem que se preparar. Não é para você parar nem de assistir o filme, mas você se prepara emocionalmente. O cachorro, fique com cuidado, o cachorro vai morrer. olha, Aline, eu coloquei aqui no chat, mas é isso, doesthedogdie.com, não tem muito mistério. E aí, você foi dedurada. Dardo, tenta entrar e sair, enquanto isso eu vou perguntar uma coisa aqui para a Aline. Só para ver, está funcionando agora? Agora sim, então pode falar, vamos Deu lá. certo? Deu certo. Oh, Coisa boa. Deus! Eu no desespero aqui, bom, desculpem. Em primeiro lugar, boa noite, Aline, boa noite, Alex. Eu me chamo Dardo, eu sou professor de sociologia e acho que a minha fala ela vai ser um pouco diferente, das demais, porque eu te conheci faz muito pouco tempo, tá? Eu também estou me tornando escritor, né? Mas eu comecei a escrever aos 40 anos. E é um processo
novo para mim, acho que por muito tempo eu não me autorizava, achava algo muito parecido com o que tu disseste antes ali, de: sou muito jovem, né, o que que eu vou trazer, o que que eu posso contribuir com a escrita?". Mas veio, né, comecei a escrever, e agora com 43 anos, eu estou muito próximo de terminar o meu primeiro romance. E durante esta escrita, eu pensei que eu precisava fazer um mergulho na literatura brasileira contemporânea, né? Dialogar com quem está escrevendo, conhecer as ideias. Comecei pelos meus conterrâneos aqui, pelo José Faleiro, Jefferson Tenório, aí fui subindo o país, Lília Guerra, Itamar Vieira Júnior, até que cheguei em ti muito recentemente, assim. Eu comprei os 3 livros, li, por enquanto, nesse último mês, eu comecei pela delicada coleção de ausências, li O Peso do Pássaro Morto, que terminei ontem, sabe? Então, estar aqui nessa aula agora é uma alegria muito grande. E quero começar a delicada coleção de ausências, né? Então, assim, a minha fala ela vai ser a seguinte, é um elogio e uma pergunta. O elogio é o seguinte, assim, eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto algo assim, né? Essa mistura de prosa com poesia, na verdade, ela está transgredindo essas fronteiras e acho que isso pouco importa. Acho que está aí a força absoluta do teu trabalho, né? E, por exemplo, quando eu lia o texto da pequena coreografia do Adeus e acompanhava a história da Júlia e sofria junto com a história dela, acho que a Francesca disse algo parecido enquanto eu estava tentando resolver os problemas do áudio. Eu fiquei pensando como essa arquitetura do texto, né? Como, sei lá, a gente desde criança aprende a escrever da esquerda para a direita linhas que têm o mesmo formato, e eu fiquei muito intrigado, né? Onde as frases elas acabavam e eram retomadas, os espaços, os pontos, as letras maiúsculas que vinham em momentos que eu não entendia muito bem o porquê, e eu fiquei pensando, eu achei de uma beleza, de uma coisa que eu nunca tinha visto igual. E algo me chamou muito a atenção, que é, assim, a Júlia é essa criança, depois uma jovem mulher, muito magoada, muito machucada, e toda vez que ela fala de si própria, o eu é a menor de todas as letras, e esse menor em tamanho mesmo, né? O- A fala sobre outros personagens vem em letras maiores e aparece aquele eu pequenininho, e eu pensei, nossa, eu nunca tinha visto nada parecido. Então, assim, estou muito grato com a tua leitura. Acho que ela está me influenciando bastante, assim, para pensar escritas futuras. E a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: tem uma frase no Salvar o Fogo do Itamar Vieira Júnior, que eu até estou pensando em usar de epígrafe, que eu acho maravilhosa, né? Que ele diz que na teia do esquecimento, a memória se faz de doses iguais de verdade e de imaginação. E por mais que a escrita e a arte, de modo geral, ela seja maravilhosa, porque ela é invenção, porque ela não é a gente falando só de nós mesmos, né, o tempo todo. Seria muito chato se fosse assim. A arte, ela é criação, mas eu imagino que quando se escreve sobre a memória, sobre o trauma, quando se cria personagens que estão falando sobre as relações com seus pais, mães, enfim, amores perdidos, de algum modo a gente dialoga também com a gente. E eu gostaria de te ouvir um pouco, tá aí a pergunta, sobre, enfim, né, como que de algum modo a tua vida reverbera na construção da narrativa, dessas personagens, porque é algo que para mim é muito intrigante, assim. Eu sei que são personagens diferentes, talvez não tenham correlação nenhuma, mas ao falar sobre uma dor, a gente lembra de uma dor também que já sentiu ou que viu alguém muito próximo sentir. E por fim, só um comentário, já que estávamos falando de cachorro, eu terminei ontem O Peso do Pássaro Morto. Eu tenho uma cachorrinha, Carmela, que eu disse para ela hoje que ela é o meu vento. Então, eu estou muito impactado aqui. Então, só agradecer. Muito obrigado. Que lindo, Dardo. Muito obrigada. Fiquei toda arrepiada aqui. Um beijinho para ela. É muito boa a sua pergunta. Feliz com a sua escrita. Parabéns pelo teu projeto, pelo teu estudo, pelo teu comprometimento. Eu, eu escrevo ficção, mas eu concordo com você. Eu acho que também a nossa ficção, do mesmo jeito que a ficção do outro,
também pode iluminar e acessar memórias, caminhos nossos. A nossa própria ficção também pode mexer com coisas que aparentemente não eram para ser convocadas durante um processo de escrita. E eu sinto que a coisa que eu mais entrego quando eu escrevo, que é minha, além desse olhar em relação ao mundo, especialmente aos objetos, à casa, eu tenho um olhar ainda da infância, que olha para as coisas como se tudo tivesse uma alma por trás, mesmo as coisas inanimadas. Eu acho que isso tá nos meus livros, está bastante na Delicada, mas tem no Pássaro com o Deusinho, e tem também na relação da Júlia com os espaços, eh, com o rádio, enfim, com o diário. E uma outra coisa que eu acho que é minha também é uma espécie de condição da solidão, que eu me senti desde muito criança, eu, eu já senti essa solidão, que é uma solidão humana e ela é existencial em alguma medida e que nunca ninguém vai acompanhar a nossa vida de dentro com a gente, né? Assim, a coisa vai ser sempre fragmentada, sempre por fora. Não se acessa o outro, não, e o outro não acessa quem somos. Essa solidão de ser quem somos só com nós mesmos é uma coisa que eu percebi na infância que eu acho que eu carrego para os meus livros e é por isso que eu leio, porque eu acho que a literatura ela consegue subverter isso. Ela coloca a gente do lado de dentro, né, do mundo e das coisas. E eu me sentia continuamente do lado de fora. E então eu acho que isso também, minhas personagens, elas são muito, elas não estão inseridas, né? Elas não fazem parte. Elas estão na margem emocional da cena, sempre, né? Elas não se sentem parte daquilo. Então, eu acho que isso é um pouco também meu. Eu trabalho isso trabalhando com elas, na relação que elas têm com as coisas. É, eu acho que é isso, assim, achei muito bonita a sua pergunta, muito bonita a epígrafe que você está escolhendo aí para o teu livro também, muito forte essa relação com a memória e o esquecimento e a invenção, né? Eu acho que é um enigma da própria escrita, da própria literatura. Feliz que você conseguiu abrir seu microfone para falar com a gente. Obrigada. Maravilha. Difícil, mas consegui. Muito obrigado, Aline. Maravilha, que ótimo. Quero fazer dois comentários aqui para a Aline, já tá chegando na reta final. O primeiro comentário, eu achei muito interessante saber isso da edição, por quê? Porque muitas vezes o texto editado para o texto não editado, editado quer dizer por um editor profissional, não sei o quê, tem uma diferença muito grande. O caso mais clássico, por exemplo, é do On the Road do Kerouac. O Kerouac ele chegou com o On the Road na editora e o editor falou: olha, ele tá bom, mas eu preciso editar muito para estar publicável. E o editor meteu a mão, mudou coisa pra caramba. E On the Road, eu confesso, é ótimo. Só que o Kerouac, ele terminou o livro com ódio do editor, com ódio de tudo que o editor fez do livro dele. E como o livro fez muito sucesso, no livro seguinte ele já conseguiu que ninguém metesse a mão. Então, a gente tem bem claro o On the Road, que é o Kerouac editado por um profissional, e a gente tem os outros livros dele, que é o Kerouac, só o Kerouac. O Kerouac fodão falou: olha, o livro é esse, ou você publica assim, ou não publica, ninguém mete a mão. E são horríveis. Né? O On the Road é muito melhor. Né? Quando ele fica louco no ego do autor, que ninguém mexe, ninguém põe a mão, os livros ficam muito ruins. Mas essa é, de qualquer modo, essa é uma opinião subjetiva. É interessante que são muito diferentes. Então eu achei fascinante, porque eu li O Peso do Pássaro Morto. Eu li os três na sequência. Papapá. E eu achei que O Peso do Pássaro Morto e o Coreografia são muito parecidos. São muito parecidos. Tem a mesma voz. Então, eu jamais teria imaginado que um foi super trabalhado por um editor da Companhia das Letras e o outro não. Então, na verdade, eu acho que isso é um tributo não só ao texto da Aline, como também aos editores da Companhia das Letras que souberam não mudar o livro. Né? O que quer que eles fizeram no Coreografia foi para tornar mais Aline o texto da Aline.
né? Porque, de fato, você não vê uma diferença grande de tom entre o pássaro e a coreografia. A diferença grande que a gente vê é entre o pássaro e a coreografia de um lado e o delicado das ausências de outro, porque ela já estava tentando fazer outras coisas. Então, isso, eu achei muito, muito interessante saber que um foi editado e outro não. Mas eu tenho mais coisas. Mas você quer comentar isso, Aline? Ah, eu quero, adorei o que você falou. Eu me lembrei do Raymond Carver, que também era muito editado, né? Pelo Gordon Lynch, eu acho que é o nome do editor dele. Você sabe essa história? Desculpa. O Raymond Carver, aquele Sim, autor não, não americano. tem nada dele, fale. Putz, ele é um autor muito bom, mas ele foi bastante editado. E o editor dele era um cara que cortava, e ele também tem um estilo que, digamos, que tinha mais sobras. E aí o editor cortava, limpava muito. Ele foi publicado e ficou conhecido como grande autor pelas mãos do editor dele, mas depois ele também ficou puto, deu muita treta. E aí, mais à frente, começaram a publicar o livro dele como ele tinha escrito, os contos sem os cortes e tal. Eu gosto mais dele sem edição. Eu acho que com edição ele fica mais parecido com os escritores da geração dele, um Hemingway e tal. Mas ele assim, sendo quem ele é, com essas sobras todas, eu acho que as belezas também estão nesse lugar. Mas é uma opinião, é muito contraditório. E é a mesma coisa do Kerouac, é isso aí, Tem de outros fazer casos, muito sucesso, sabe, com o editor, e aí sem o editor não tanto. e tem outros casos, por exemplo, eu amo o Whitman, que é aquele poeta americano que escreveu o Folha de Relva. Uhum. E ele ficou a vida inteira reescrevendo os mesmos poemas. E geralmente você publica a última edição, que foi a que ele ficou editando a vida inteira. Mas tem todo um grupo de autores, leitores, críticos, nos quais eu me incluo, que acham que a primeira edição é melhor. Tá vendo? E na primeira edição ele estava muito mais vigoroso, poderoso, ele arriscou mais, ele pirou mais. E essas correções que ele foi fazendo ao longo da vida só tornaram o texto mais bem comportado e que não fizeram bem ao texto. Quer dizer, Super. então é muito interessante a gente poder ver a obra dos autores por todos esses lados. É verdade. E assim, só trazendo o trabalho das minhas editoras, eu tenho duas editoras lá na Companhia das Letras, a gente trabalha num trio, é a Camila Berto e a Stephanie Rock. Elas têm estilos muito diferentes de edição. A Stephanie, ela é mais questionadora, mais no corpo do texto, e a Camila, eu sinto que ela sobrevoa mais, ela encontra problemas de cima, sabe? E faz perguntas de cima, assim. Então, a combinação das duas é explosiva. E a nossa edição, ela é muito mais de conversas, trocas a respeito dos personagens, do que apontamentos diretos de mudança no texto. Como eu tenho uma escrita, até que a minha escrita está se avolumando, né, com o passar dos anos, mas eu tenho uma escrita mais seca, mais crua, que dá para perceber mais no pássaro, mas eu geralmente vou mais no osso das coisas. É, o que às vezes me falta é um pouco mais de cena, sabe? Ao invés de tirar o que já está ou modificar muito, mas trazer mais um elemento, trazer mais uma nuance, uma outra ação, uma outra cena, um outro personagem. Então, a nossa edição ela é muito cuidadosa. Elas são minhas leitoras desde antes de serem minhas editoras. Então, elas conhecem meu projeto, conhecem minhas inquietações e sinto que fazem justamente o que você pontuou, Alex, que me deixam mais próxima de mim mesma quando eu me afasto. Muito bom. E eu queria falar mais uma coisa também, sem ocupar muito tempo, a gente tem 10 minutinhos só, tá rápido, que é o seguinte, eu acho muito interessante o quão complexa é a obra da Aline B. Eu passo boa parte do meu tempo lendo literatura contemporânea e não sou muito fã da maioria das coisas. Eu acho que todo mundo quer ser muito espertinho, muito irônico, muito racional, muito intelectual. E a Aline, ela puxa vários fios e ela junta várias coisas. É muito interessante que ela tem formação de atriz e vem de teatro, né? O teatro é uma linguagem única. O teatro eu sempre chamo, teatro é literatura com suor, né? É a literatura ali ao vivo, suada. Então tem uma coisa daquele momento específico, uma coisa do improviso também. Eu acho bem interessante que ela é uma leitora de poesia concreta e que ela gosta da página, ela gosta de construir a página, que essa é uma coisa que a gente perdeu. Por exemplo, eu sou leitor de literatura medieval, estou dando um curso, né, de conversa medieval,
E na Idade Média, antes da imprensa, cada página era única, cada manuscrito era único, né? E o manuscrito era criado como uma obra completa. É isso. A gente hoje separa o texto do manuscrito. A gente vai no manuscrito e tira o texto e reproduz o texto. Só que ao fazer isso, é como tirar o texto de uma performance. O manuscrito é uma performance. Tem ilustração na margem, tem uma letra específica, tem uma caligrafia específica. Então, cada manuscrito é uma obra de arte única. É muito interessante a gente lembrar do Benjamin. A literatura hoje não tem aura, mas a literatura antes da imprensa tinha, né? O manuscrito ele é uma obra com aura, ele é uma obra completa. Então, eu acho muito interessante que, por exemplo, hoje em dia, várias novas edições de livros medievais já tentam reproduzir o manuscrito, os desenhos, o formato e a quebra de linha, no entendimento de que nada disso era por acaso, tudo isso era parte do que o artista estava tentando criar. E, de certo modo, a poesia concreta nada mais é do que uma tentativa de recuperar isso na contemporaneidade. É isso. A gente perdeu isso lá no século XV, com a imprensa. Então, no século XV, a gente passou a tirar o texto desse manuscrito com aura para tirar um texto sem aura. Ficamos assim 500 anos. E a poesia concreta do século XX busca recuperar a ideia da página como uma obra, né? Como obra plástica. Então, e é isso. A gente lê o texto da Aline e ele parece diferente, ele parece mais rico de possibilidade, mais único, mais original, porque é isso, ela tá misturando a poesia concreta do século XX, a literatura medieval do século XIII, esse tesão pela página, pelos aspectos gráficos, por essa brincadeira de vírgula. É isso. Na Idade Média, nos manuscritos da Idade Média, é onde a gente inventa a pontuação, né? A Idade Antiga não conhecia pontuação. São esses copistas medievais que inventam toda essa riqueza de pontos, vírgulas, parênteses, aspas, para ajudar a criar o texto. E, além disso, tem a noção do teatro, que é do áudio. Quer dizer, que são coisas que disputam. Porque é isso, se você tá ouvindo o áudio, está curtindo o áudio que é gravado por ela, você ouve a voz dela, você ouve a interpretação dela, você, em geral, não está vendo a página, né? E se você está vendo a página, você não está ouvindo o áudio, ou você pode ouvir os dois ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é que você já tem aí 3 dimensões diferentes para consumir a obra dela. E em cada uma dessas dimensões, a obra vai ser um pouco diferente. Entendeu? Vai ser uma obra se você só ouvir na voz dela. Vai ser uma outra obra se você não ouvir ela nunca, mas só consumir aquela página como ela criou. E vai ser uma outra obra se você tiver o privilégio de ler, de ver a página e ouvir a obra. E esse lado da audição recupera o lado do teatro. Que é isso? O que é um audiolivro se não um monólogo teatral gravado, né? É uma performance que fica. Então, eu acho muito legal, porque eu acho que tudo isso se mistura. Esse aspecto gráfico, esse aspecto visual, esse aspecto sonoro, esse aspecto da performance, esse aspecto do teatro. Então, eu acho muito engraçado que eu tenho falado muito da Aline em vários lugares de literatos, e vou falar bem sério, as pessoas torcem o nariz de uma maneira estranha, como se fosse uma literatura boba, sentimental, muito drama, só drama. Enquanto que eu acho que a literatura da Aline tem uma complexidade, tem mais coisa acontecendo, tem mais coisa se degladiando, tem mais tensionamento poético, literário, gráfico, dramático, auditivo, teatral, do que a maioria das obras que eu leio por aí, de romance, crônica. Então, isso. Para mim, Alex, já afirmei isso, afirmo várias vezes, eu acho que a Aline é a melhor romancista em atividade no Brasil hoje, incluindo os jovens, os velhos, os novos, os homens, as mulheres, porque eu vejo nessa obra, isso, todos esses elementos dançando, e é muito legal, é muito bonito. Então,
Muito obrigado mesmo. Que lindo, Alex, que maravilha te ouvir. Eu que agradeço, eu fico honrada. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo. Quando a gente começou a trocar esse ano, e fiquei tão feliz e admiro o seu posicionamento, a sua ética, o seu senso estético maravilhoso. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês todos. E agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e ouvi-los especialmente, que foi muito, muito bom. Obrigada, Alex. E obrigada a todos também. Então, gente, a Aline vai ter que sair. Alguém quer fazer alguma coisa, dar um tchau? São 8h25. Não queremos prender a Aline. Podemos ficar aqui conversando também. Depois que ela sair, se ela quiser, puder ficar mais um pouco também, ela está livre. Vocês que sabem, mas digam lá. A Eu mais... quero dizer que eu vou reler os dois primeiros. Já hoje eu já vou ler o primeiro. Já baixei de novo aqui, enquanto a gente falava. E o segundo também. E não sem lê-los, relê-los. Eu não vou começar o terceiro, porque o terceiro de fato eu não li ainda, Aline. Mas já vai embarcar também. Obrigada. Foi muito legal estar aqui. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Então, beleza, gente. A Aline, você já quer ir? Eu vou então, gente, só se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Tudo certo. Acho que é isso. Qualquer coisa me inscrevam lá no Instagram que eu tô lá. Alex, a gente vai se falando. Beleza, Boa eu noite para vou jogar vocês. isso aqui. Então, só uma coisa, gente. Eu vou jogar isso aqui no YouTube e a Aline deve olhar o finalzinho. Então, se quiser falar alguma coisa para ela, ela depois pode ser que veja, provavelmente vai ver. Com Mas certeza. fica aqui ainda, caso vocês tenham mais coisa para falar. Tá bom? Tá bom, beijinho, gente. Boa noite. Bons estudos para Beijo. vocês. Até já. Tchau, tchau. Boa noite, Aline. Então, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Tem mais alguma questão que quer compartilhar? Eu acho muito interessante esse elemento todos. Recomendo muito que vocês escutem o áudio da Liz. Faz o seguinte, eu vou só no banheiro rapidinho. Vocês pensem aí se alguém quer falar mais alguma coisa. E daqui a pouco a gente continua. Pensem aí, eu vou deixar a câmera ligada, o vídeo ligado, a gravação ligada. E aí, gente? Alguém mais tem algum comentário, alguma coisa a dizer? Alguma coisa que a gente pode conversar aqui entre nós? Eu também tenho muito interesse em ouvir vocês. Posso falar algo? Me escuta? Estou ouvindo. Posso falar algo que não tem a ver com a Aline? Claro. Com... Não, é só te dizer em primeiro lugar, Alex, assim, que eu apareci hoje, ontem, né? Mas eu te conheço há muito tempo. Eu te conheci em 2017 em uma imersão das prisões Ah, eu sabia que na, você era familiar. na região metropolitana de Porto Alegre, no município chamado Viamão, Ah, lembro. e sigo acompanhando o teu trabalho, né? E aí aconteceu que, como eu estava dizendo antes ali, eu cheguei faz muito pouco. Eu conhecia de nome a Aline, claro, né? Mas eu comecei a leitura dela agora. Ontem eu terminei o peso do Pássaro Morto. É E incrível. aí, agora eu vou começar a delicada coleção de ausências. E aí eu vi tu divulgar essa aula, eu pensei, não, preciso participar, né? E muito em breve eu vou contatá-lo para solicitar o teu trabalho de leitura crítica. Tamo junto.
E Mas aí é por e-mail, né? aproveita os cursos, tem muita aula gravada, tem muita aula ao vivo. Semana que vem a gente vai falar, a aula vai ser sobre mulheres na Idade Média. Em janeiro vai ter uma aula sobre o Carmina Burana e François Villon, que é o grande poeta marginal da literatura medieval. Em fevereiro vamos falar de Guerra e Paz. Então tem muita coisa legal, a gente está lendo muito livro legal. Venha, bem-vindo, francês, Obrigado. cuidado que entraram hoje. E que bom que a Aline foi essa oportunidade, que de fato, sério, eu fiquei completamente embasbacado pelos livros dela. Tchau, Francesca, muito obrigado. Fiquei realmente embasbacado. Eu gosto muito, gosto dos três. Eu estava conversando com ela antes. O Peso do Pássaro Morto e o Coreografia foram muito pessoais para mim. O terceiro, eu acho que. Eu não sou muito fã de terceira pessoa. Eu acho que esfria um pouco a relação. Então, o terceiro não me bateu tão forte. Mas o final é maravilhoso também. O final é uma porrada violenta. Mas é isso. Eu acho que são os três muito bons. Acho que houve uma pequena queda na minha preferência no terceiro. Porque eu senti falta dessa voz, dessa voz da personagem principal, da protagonista. Mas são os três excelentes, nenhum. Isso não tem uma queda de qualidade. É só eu pessoalmente sou mais fã de primeira pessoa. Mas são que livros, cara, que obra, que mulher. Muita admiração por ela. Que mais, gente? Mais alguma coisa que quer falar? Sônia, você chegou a ler a Aline? Ainda não. Leia. A Evelyn já Ah, deduziu. mas é a próxima. Maravilha. Ela é muito boa mesmo. Mais alguma coisa, gente? Mais alguém? Ficamos por aqui, então? Então, maravilha. Ficamos por aqui. Foi muito bom receber vocês. É isso. Quarta que vem, Mulheres na Idade Média. Tem muita coisa interessante para falar. Espero ver vocês lá. E é isso aí. Beijo. Tchau, tchau.